Eu me chamo Alas. Eu vou falar um pouco hoje porque eu acho que Deus não existe, porque eu não acredito em Deus. Eu vou usar como referência essa obra aqui do Sartre, A Náusea. Esse livro aqui é como se fosse um resumo de todo o existencialismo do Sartre. Então, por exemplo, tem O Ser e o Nada, que é uma obra gigantesca do Sartre, onde ele explora o seu existencialismo. E esse livro aqui é como se fosse um grande resumo. Todo o pensamento do Sartre, aquilo que ele acreditava e entendia sobre a existência, está nesse livro aqui, em uma forma de romance. E também, durante esse vídeo, eu vou usar um pequeno corte de uma aula do professor Clóvis de Barros, na qual ele fala também sobre a náusea. Eu vou direto ao assunto, vou pegar logo pela parte a qual o Sartre ele solta uma frase que me marcou muito e que para mim faz todo sentido. Nessa edição aqui, você encontra essa frase na página 151, tem até grifado aqui, né? Então a frase é a seguinte: o essencial é a contingência. O que eu quero dizer é que, por definição, a existência não é necessidade. Existir é simplesmente estar presente. Quer dizer que a nossa vida, ela não é necessária, ela não tem um fundamento. Por exemplo, um filme. Como é que um filme funciona? Um filme, ele tem um roteiro, ele tem o início, ele tem o meio e ele tem o fim. A nossa vida não é como um filme. Ela de fato tem um início, porque a gente nasce. Ela de fato tem um fim, porque a gente morre. Mas ela não tem esse roteiro, não tem algo escrito antes da nossa vida, sobre a nossa vida. A nossa vida, ela não tem um final fixo. Ela é contingente. Ela pode acabar em qualquer momento. Pode ser um acidente, pode ser uma fatalidade, pode ser uma doença, pode ser qualquer coisa. O fato é que a morte torna a nossa vida contingente, porque a qualquer momento a nossa vida pode acabar. Ela não tem um final determinado e ela não tem uma necessidade, porque se houvesse uma necessidade, a nossa vida jamais poderia acabar de forma contingente. Jamais. A gente pode também pegar, por exemplo, a obra do Albert Camus, O Mito de Sísifo. Sísifo, ele é condenado a empurrar a pedra até o topo da montanha, e toda vez que ele chega ao topo da montanha, a pedra cai, fazendo com que o esforço de Sísifo seja completamente inútil. E a nossa vida é como Sísifo. A gente empurra a nossa pedra ao topo da montanha, estuda, trabalha, constrói aquilo que a gente tem de construir, e de repente a gente morre. Isso prova que a nossa vida é contingencial. E aí, como ela é contingencial, não tem um Deus que deu um final. Não, acabou porque Deus sabe de todas as coisas. Era o momento. Para Sartre, não, é algo contingente. Poderia ou não acontecer. O Sartre, por exemplo, ele é um filósofo que ele vai totalmente contra o pensamento do Schopenhauer, do Nietzsche, do Spinoza. Porque esses filósofos aí, eles pensam o contrário do Sartre. Para eles, tem uma necessidade, tem uma causa, né? Tem um certo até determinismo, materialismo. E para o Sartre, não. Apesar do Nietzsche também ser um filósofo ateu, Schopenhauer, um filósofo ateu, o Sartre, ele até faz uma indireta, acredito que é uma indireta mais ao Schopenhauer, que ele fala muito do Schopenhauer, não seria nada. Havia imbecis que vinham me falar de vontade de poder e luta pela vida. Como assim luta pela vida e vontade de poder? Claramente ele está fazendo uma crítica ao Schopenhauer, né, que fala que a nossa vida ela é controlada por uma vontade que a gente não controla e essa vontade passa por nós. Então, de certa forma, a gente não tem o controle das nossas ações e, de certa forma, tudo o que acontece tem um motivo. É algo pré-determinado desde a criação do universo. Agora, é algo pré-determinado por essa vontade. Então, o ser humano, no final das contas, nem livre é. O Schopenhauer até fala claramente isso. O ser humano não é livre. Ele tem uma obra chamada A Liberdade da Vontade. E ele ali explora o seu pensamento, é muito interessante. O Sartre até fala no Ser e o Nada: a morte jamais é aquilo que dá sentido à vida, jamais. Ela tira o sentido da vida. Se a gente constrói algo durante a nossa trajetória e no final a gente morre, isso faz com que o nosso esforço e tudo aquilo que a gente construiu seja inútil. Não tem nenhum significado, não tem nenhuma relevância no final das contas, porque para ter um significado precisa de fato existir um Deus fora da vida, fora da existência, para dar um sentido para a existência. Mas como o Sartre acha que Deus não existe, e eu também penso dessa forma hoje, e isso traz a sensação, quando você compreende isso de fato, de náusea, que é a obra A Náusea. É a sensação de que as coisas não estão firmes, de que nada tem um significado, de que a vida não tem sentido. Quando você reflete sobre isso de forma introspectiva, você
tem essa sensação de náusea, sabe? Para quê? Qual a finalidade da vida? Qual o sentido da existência? Não tem nenhum sentido. E se não tem um sentido último, final, tudo aquilo que a gente faz aqui é em vão. A pergunta é sempre essa: para que serve isso? Exemplo: para que serve uma estante? Para pôr livro. Para que serve o livro? Para ler. Para que serve ler? Para aumentar o repertório. Para que serve o repertório? Para pensar. Para que serve pensar? Para decidir a vida. Para que serve decidir a vida? Eu não sei se você percebeu, uma coisa está amarrada na outra. As utilidades estão amarradas entre si. Uma coisa é sempre útil para a outra. Tá claro? O que caracteriza a utilidade é que uma coisa é sempre útil em função de outra. Tá claro? Toda perspectiva de utilidade implica um outro elemento. O colírio é útil para os olhos. Basicamente, né? Nada é útil em si mesmo. Quer dizer, o livro, ele não tem utilidade em si mesmo. O livro, ele tem utilidade na pessoa que lê. Então, se nada tem utilidade em si mesmo, sempre em outra coisa, a gente quer saber qual a utilidade última. Qual a utilidade última das coisas, da vida, da existência. Uma coisa é útil para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa, mas qual o final da utilidade? Essa que é a questão. A questão é que não tem a utilidade última. Como não tem a utilidade última das coisas, a definição de contingência não tem. Pois muito bem, da onde vem o tédio? Vem de um momento em que você se dá conta de que para quê, no final das contas, isto não se amarra em nada. Ou dá a volta e volta em si mesmo, ou se amarra no nada. Em outras palavras, não há o fundamento último da utilidade. Ou, se você preferir, toda utilidade é perfeitamente inútil. Você já entendeu? A é útil para B. B para C. C para D. D para E. E fudeu. Quebrei a cadeia. E a hora que eu quebrei a cadeia, eu condenei a inutilidade. A, B, C, D e E. Em outras palavras, o caminho todo é inútil. Porque estava amarrado no quinto. A hora que o quinto naufragam uns 4 antes. Tá perfeito? Então não sei se você percebeu. Os entes são úteis entre si. Mas a cadeia utilitária, ela mesma, é inútil e não se amarra em lugar nenhum. Tá claro isso? Então, é basicamente isso, pessoal. As utilidades, como o professor Clóvis disse, são úteis entre si. Mas a cadeia utilitária, ela é inútil e não se amarra em lugar nenhum. A gente pode até levar isso para frente, além da nossa vida. A utilidade do universo, qual é? O universo pode ser contingente. A existência em si pode ser contingente. Pode ser algo desnecessário, algo gratuito. Essa é a palavra, gratuito. Sem necessidade, sem fundamento, sem razão de ser. É gratuito. O que é algo grátis? Algo grátis é algo que é sem necessidade, sem razão de ser. Algo infundado, algo desmotivado. Se existir Deus, aí de fato tem uma necessidade, porque a cadeia utilitária, ela vai se amarrar em Deus. Deus, causa de si mesmo, dá sentido a toda a existência. Então a cadeia utilitária, ela tem um sentido, ela tem uma causa de necessidade. Mas como Deus não existe para Sartre, e como eu disse no início do vídeo, eu penso assim hoje também, de certa forma, eu quase sou ateu, não diria ateu, mas sabe, um cético muito voltado para o ateísmo. Então, como não existe Deus, não tem a causa final. É tudo em vão. É tudo para nada, cara. Você já percebeu isso? É tudo pra nada. Isso é loucura, velho. É um mito de Sísifo do Albert Camus. É empurrar a pedra no topo da montanha e ela retornar a cair. Essa é a coisa mais absurda que existe. O Albert Camus, ele não usa a palavra náusea, ele usa a palavra absurdo, né? A vida é um absurdo. E ele no mito de Sísifo, ele faz a comparação entre o ser humano e o universo. Já é um pouco diferente do Sartre. Ele fala assim, o universo não é absurdo. O ser humano não é absurdo. O absurdo nasce da relação entre os dois, entre o ser humano e o universo. Um absurdo porque é algo desproporcional, algo que, sabe, é fora de sentido. Então, eu acho que o Albert Camus, ele explora muito essa questão também da contingência. O absurdo da vida é isso.
Mas, pessoal, cada um, né, pensa da sua maneira. Eu simpatizo hoje com o Sartre, já gostei muito do Schopenhauer, ainda gosto, mas hoje eu fico mais para a questão do existencialismo. Para mim faz mais sentido hoje. Posso mudar, claro, sempre estou buscando aprender a ler. E é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo que eu faço aqui no canal. Eu pretendo continuar. Então vamos ver, né, se eu levo isso pra frente. Mas eu pretendo sempre estar fazendo um review, uma análise de livros que eu leio. Mas é isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu comentário, deixa o like e até o próximo vídeo.